Santo é aquilo que é sagrado. É aquele que se separa do mundo para se unir a Deus. Santo é aquele que, através da fé, opera milagres. Psicodélico é o efeito estético produzido pela mente em estado alterado de consciência. Tal estado pode ser provocado por certas substâncias psicoativas encontradas em algumas plantas e fungos, ou através de ritos e práticas corporais como a oração, a meditação e o jejum. Me chamo Cléo Custódio Ferreira. Nasci em 1982, na região metropolitana de São Paulo. Filho de operários da indústria, cresci no subúrbio, sem religião definida, assistindo televisão, sofrendo diretamente a influência da complexa cultura brasileira, em que predominam os mitos da miscigenação étnica, do sincretismo religioso e da antropofagia cultural. É claro que, como sabemos, esses processos se deram de forma extremamente violenta. Por volta de 1500 d.C., os portugueses invadiram as terras dos povos que aqui viviam e impuseram suas crenças de maneira desumana, destruindo boa parte da cultura desses povos. Para escravizar os corpos, os portugueses usaram correntes e chicotes. Para escravizar as almas, usaram palavras e imagens. É nesse contexto de junção violenta entre corpos e almas tão distintos entre si em que essas imagens sagradas são introduzidas no imaginário do nosso povo. Um povo formado por crenças indígenas e africanas, que sobreviveram coexistindo e se confundindo com o predominante monoteísmo cristão. O politeísmo das culturas pagãs se expressa ainda através da figura dos santos. É certo que boa parte da herança cultural indígena e africana resiste se incorporando e alterando por aqui o cristianismo europeu. Nesse sentido, a Umbanda seria a religião que talvez melhor expresse essa junção de mitos, cultuando em seu panteão entidades caboclas, orixás e santos católicos. Consta que São Jorge, também conhecido como Jorge da Capadócia, região onde hoje está localizada a Turquia, foi um bravo e destemido soldado do Império Romano por volta do ano 300 d.C. Muito admirado pelo imperador Diocleciano, Jorge causou-lhe espanto e desgosto quando doou sua herança familiar aos pobres,
confessando sua fé cristã. Diocleciano tentou dissuadi-lo, oferecendo-lhe riquezas, mas Jorge recusou, o que irritou ainda mais o imperador. Diocleciano ordenou que o torturassem até que se arrependesse, mas Jorge resistiu. E então Diocleciano mandou degolá-lo. Sou artista e sou filho de Umbanda, convertido pela vida, transmutado pela fé. A inspiração, de um modo geral, surge de forma intuitiva e espontânea, mas é claro que se faz necessário todo um trabalho de abertura para o novo. A vida é um processo inexplicável do ponto de vista da razão humana, porém, intuitivamente, através dos sentidos percebemos um nexo, uma certa ordem que se revela e que se mostra pelas vias estéticas como uma gama de variedade infinita. A ideia da série Santos Psicodélicos partiu de duas estranhas encomendas. Ambas tinham em comum o estranho fato de serem encomendas de pinturas de santos. Talvez isso não seria tão estranho se ambos os clientes não fossem ateus. Juraci queria um São Jorge porque, apesar de ateu, era corintiano, o que no Brasil não deixa de ser uma espécie de religião. Juraci queria um São Jorge diferente, estilizado. Me deixou livre para criar e me pediu que eu usasse. Então pintei um saci montado numa mula sem cabeça, matando o dragão com a bandeira dos Estados Unidos. Juraci adorou, e os deuses da arte sorriram. Tiago é meu primo. Tiago queria um São Francisco de Assis. Tiago é ateu, mas gosta da figura de São Francisco de Assis, o que ele representa, sua relação com a natureza e tal. Tiago pediu então que eu pintasse não um santo convencional, mas um santo psicodélico. E foi então que surgiu o conceito e que passei a tomar consciência do que estava acontecendo.
cansado e ter que parar pra descansar. Não tem lugar seguro para pousar. Não existe lugar no mundo para pousar. A vista escurecer, você foi desligado. Não pense em parar pra pensar. Não tem lugar seguro pra se hospedar. Para morar. Liga o piloto automático. Liga o piloto automático. Mas não viva o piloto automático. Meu primo, como eu, havia sido criado nessa cultura caótica, repleta de imagens carregadas de contradições e de cores de efeitos artificiais. É certo que desde sempre o ser humano buscou transcender a si mesmo ou pelo menos fugir da própria realidade momentaneamente. E para isso, utilizamos recursos variados ao longo de nossa história. Quando não podemos alterar o mundo, alteramos nossa percepção dele, e isso de fato muda tudo significativamente. A percepção de que o que chamamos de realidade está intimamente ligado com o nosso corpo e a forma como ele se constitui para perceber o mundo e atuar nele, transforma substancialmente este próprio corpo, já que a consciência seria um fenômeno expressivo desse corpo que está constantemente em composição. Nesse sentido, para o ser humano, criar é uma possibilidade que se torna necessidade, na medida em que existimos e nos esforçamos para continuar existindo. Essa força vital é, sem dúvida, no ser humano, uma força criativa. Os santos são modelos ideais de conduta, que no limite expressam uma ética humana de fé na pura bondade. Todavia,
A violência contida na própria condição enfrentada pelos santos em vida, seus martírios, seus percalços, seus sacrifícios, de certa forma desumaniza esses seres, os colocando em um patamar inatingível para a maioria de nós, réis mortais. Porém, diz o provérbio que Deus escreve certo por linhas tortas. Talvez nós humanos é que interpretemos torto. E criamos nosso próprio caminho através de nossa fé e razão. Como todos, nasci naturalmente ateu e aprendi aos poucos que a ideia de Deus é uma realidade irrefutável. Ela advém da lógica e da lei de causa e efeito e ganha cores metafísicas na expressão de um Criador consciente de tudo. Sem dúvida, há poesia nisso. E poesia é a forma primitiva do ser humano criar mundos. Criamos um mundo de guerras, cheio de contradições. A guerra santa formatou nosso espírito e o trabalho escravo docilizou nossos corpos. Nossa história é cheia de sangue, suor e lágrimas. Os portugueses representam nossa tendência ao autoritarismo, nossa violência verbal e física, nossa ideia de propriedade privada, nossa hipocrisia e nossa preguiça. Os indígenas e os africanos representam nossa resistência, nossa alma, nossa poesia, nossa música, nossa vontade de ser livre. Nossa aproximação da natureza. De uns tempos para cá, percebi fazendo esse trabalho que eu sou uma mistura violenta entre povos de culturas e etnias bastante distintas e que essa fusão confusa, que eu acostumei a chamar de eu, não passa de uma construção social histórica. Percebi que eu poderia criar quem eu desejo ser a partir da insatisfação com aquilo que tenho sido. Daí para frente, minha vida ganhou outro significado. É nessa busca instintiva por uma aproximação da natureza através da arte para chegar em mim mesmo, ou seja, uma narrativa criada por mim em conjunto com o mundo, que me jogo. As circunstâncias mudaram. A importância disso para mim ainda não consigo expressar com palavras, por isso criei essas imagens. É uma prova de amor ao mundo através de mim. Hoje, graças a Deus, sou o protagonista da construção de minha própria consciência. Saravá. Abriu a guarda, minha estrela caiu na guia. Meus sonhos foram embora enquanto eu dormia. Minha alma desarmada atirou e errou a mira. Minha paz ficou vermelha nas asas da pomba gira. Meu sangue
canto foi baixar noutro terreiro. Eu fiquei na encruzilhada, despachado por inteiro. E a coisa ficou preta, vira e mexe, dá um branco, e babando colorido, rezo um poema manco, rezo os trancos e barrancos da Sagrada Escritura, à procura de um arrimo, rimo rente à loucura, excomungado do rebanho, minha reza berra e xinga, sou poeta e minha igreja não tem papas pela língua. Não sinto saudade de nada. Tempo bom é agora.